casa de Deus, trazer essas porcarias aí, jogar pelo chão para cá e para lá. E ainda dizem, a palavra diz que o lugar onde pisar é santo. Que santidade é que eu trago para esse monte se trago essas porcarias imundos, né? E alguns acham ruim. Depois falaremos então um devocional. Depois eu solicitarei a ungido que venha aqui orar pelas famílias, porque há séculos já foi colocado isso e nós não ajoelhamos para, pelo menos, orar pelas famílias. Quando nós falamos orar pelas famílias, nós estamos em todas as nações, porque quando nós chegarmos, e esse é incluso no segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, porque ele disse, orar, se humilhar e buscar a face de Deus, ele vai melhorar a nossa terra. E é normal essa situação. Depois eu solicitarei a outro ungido que ore pelos objetos, porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Aqueles que estão já aqui, se quiserem colocar os objetos determinados aqui, vocês podem começar a colocar. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu vou falar sobre alguém que nós poderemos ser como ele. Ninguém fala dele, mas ele está no céu. Eu vou falar, existem dois deles. Um era filho de Caim, outro é o filho de Enoque. Então a palavra devocional de hoje estará em Gênesis, é o filho de Farade. Está em Gênesis capítulo 19, eu lerei até o 24, depois discorrerei alguma coisa. Gênesis capítulo 5, versículo 19. Que viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 972, e ele morreu. E viveu Enoque 65 anos, gerou a Metusela. Aqui está 65, eu conheço que é 365, até a igreja, até o papá, não é Bíblia, mas esse papel. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém de 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Interessante. Todo mundo que anda nesse mundo, se tiver um secretário, todo mundo conhece quem é o secretário. O amigo que anda com outro conhece o que foi feito. E por que divergem tanto quanto Enoque? Temos dois Enoque. Um é o filho de Caim e esse é o filho de Jared. Enoque andou 365 anos. E aí eu procurando por que esse homem é tão andar com Deus, uma coisa máxima de tudo, e ninguém fala dele. Depois foi começar a perceber que isso aqui ainda foi colocado, a impressão. Gutenberg foi o primeiro a primeira impressão de Gutenberg gráfica foi a Bíblia. Mas aqui tem muitos gostos dos homens. Os costumes dos homens estão aqui arraigados. E normalmente, então, o que Enoque fez? Ele andava com Deus. E quem anda com Deus 365 anos, ou 300 anos, porque 65, tem que ser puro. E as pessoas então quiseram matá-lo. Aquele povo queria matá-lo porque achava, puxa vida, aqui nós achamos que se alguém anda com outro é puxa saco, está fazendo o que ele quer, não faz o que nós queremos, mas faz o que ele está querendo. E Enoque fazia tudo que Deus queria. Por isso, quando Deus sentiu que ele ia sofrer na pele, recolheu para ele. Mas isso nos deixa muito mais ainda para nós nos estudos. Enoque foi o sétimo depois do Adão. Aquilo que 7 gerações, demora pelo menos 500 anos, né? Mas aqui nós dizemos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometerem, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disserem contra ele. Ele era contra todos esses ímpios e pecadores que estavam contra Deus. Porque Deus, nós sabemos que Deus fez todas as coisas e nós somos dependentes dele. E nós ainda continuamos ainda como aquele povo de Noé.
Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladou, visto como antes da sua traslação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Será que estamos agradando a Deus? Será que podemos fazer o que Ele pede? Primeiro, ter fé. Meu Deus, nós vemos o mundo aí, o camarada pode ser de um time, ele tem fé que aquele time mesmo vai ganhar, e nós que já temos um ganhador, um rei, príncipe, imperador, que ele ganha todas, e não acreditamos nele. Cadê nossa fé? Mas apesar de tudo, o importante é que se nós comprarmos o livro de Enoque, vamos ver que é apócrifo, porque ele não foi escrito por Enoque, mas sim por alguém depois de primeiro, segundo século. Mas o que acontece? Esse jeito falou, contou, poucos pastores falam de Gênesis 6. Os filhos de Deus caídos, os anjos caídos, tiveram relação com as mulheres, daí nasceram os gigantes. Ficou aí. Ninguém mais fala nada sobre isso. Só sabe que houve gigantes, foram matados, e ainda os gigantes próximos depois foram os filisteus, os gates lá. Mas e aí? E as histórias dele? Aqueles estão contando aqui, 3,5 metros, mas dizem que foi muito mais. E realmente o que aconteceu? Por que começou a nascer gigantes? Porque era a raça maldita, porque eram os anjos maus que tiveram relação com as filhas de Deus que eram bonitas. Aleluia. E começou a nascer gigantes, e eles então não faziam nada e queriam tudo. Deus então fez a limpeza de dentes para aquele povo, seca, a miséria, e então os gigantes começaram a comer os menores, até começou a praga e Deus terminou com eles. Mas para nós falarmos por esses que foram transladados, nós sabemos que Enoque foi trasladado, e outro que foi trasladado também foi Elias. Alguns confundem no carro de fogo, mas foi no redemoinho. E o que mais ocorreu? Por causa que também Elias fazia tudo o que Deus fazia. Alguns falam, Moisés, apesar de tudo estar no seio, que foi para o paraíso, não entrou de maneira nenhuma em Canaã,